aquilo tudo que talvez disseram a ele, olha, um dia, se você buscar, vai encontrar. A coerência diz mais de um ser autônomo. Mas que parece insistir num caminho onde não encontra, né? Não encontra essa satisfação. Não perseguia somente os cristãos, mas começou a perseguir dentro de si uma fé que talvez começava a nascer. A meta é alta, Sim. mas também não ser oprimido por um ideal que eu ainda não cheguei. Todos nós podemos recomeçar, porque se eu recomeço, eu sempre estou no caminho. Olá, esse é o Cruz e Divã e nós estamos aqui hoje, eu, Dom José Otácio, comigo o Dr. Jefferson, e hoje nós temos um personagem muito interessante que é Paulo, o Paulo de Tarso, o Saulo que se torna Paulo. Dr. Jefferson, tudo bem? Animado? Tudo bem, Dom Otácio? Olá a todos vocês que nos acompanham, né? Para mais um Cruz e Divã. E é interessante, Dom Otácio, que para a psicanálise, no momento talvez inaugural aqui do programa de hoje, nós vamos caminhar pela questão estrutural do psiquismo de Paulo, que é anterior à conversão, mas que vai ser decisivo para o que vem depois. Ou seja, existem alguns conflitos internos aí. É um homem muito interessante, né? Isso que você já diz, nós veremos. Aquele substrato que ele tem daquele ser humano que se constrói prévio, Deus vai fazer disso uma matéria-prima extraordinária para a missão que vai dar a ele, né? Dr. Jefferson, eu vou apresentar, então, nesse primeiro quadro nosso, o Saulo, né? Embora não é de tudo claro nos estudos exegéticos de que, eventualmente, ele não tivesse já os dois nomes, tipo um Saulo-Paulo, né? Depois ele vai privilegiar o segundo nome, Paulo, que é uma redução de Paululus, o nome romano, né? E como ele vai para esse ambiente, digamos, da cultura, né, onde está o Roma, ele vai optar por esse nome e deixa o Saulo, que é de origem judaica, né? De Saul, o membro nobre da tribo de Benjamim. Por falar na tribo de Benjamim, os dois textos que eu trago para a gente aqui, Dr. Jefferson, bastante biográficos, o primeiro nós encontramos na carta aos Filipenses, no capítulo 3, Paulo fazendo uma reflexão teológica do que acontece no caminho de Damasco, ele fala de algumas prerrogativas que ele tinha para confiar na carne, né, antes da sua conversão. E ele cita 7 dessas prerrogativas. No capítulo 3, versículo 5, ele diz: fui circuncidado no 8º dia, sou da estirpe de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu, filho de hebreus, quanto à observância da lei, fariseu, e no tocante ao zelo, perseguidor da igreja, e quanto à justiça que vem da lei, irrepreensível. Então, essa é a leitura que ele faz de si. Mas vamos pensar este aspecto de que ele é um fariseu, né? Ele foi circuncidado no 8º dia. Temos presente, estamos falando deste Saulo Paulo, que ele é da cidade de Tarso, que está na Cilícia, hoje, atualmente é a atual Turquia. Uhum. Então, estamos falando de alguém fora da Palestina. Ora, alguém fora da Palestina que mantém esta fidelidade de ser circuncidado no 8º dia, como previa a lei, pressupõe, então, uma família muito zelosa, do ponto de vista religioso, ortodoxa, né? E nós temos um outro dado que nós encontramos no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 22, quando Paulo está falando da sua conversão, nos versículos 2 ele diz assim, no versículo 3, eu sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado aqui nesta cidade, referindo-se a Jerusalém. Uhum. Como discípulo de Gamaliel, fui instruído em todo o rigor da lei de nossos antepassados e tornei-me zeloso da causa de Deus, como vós o sois hoje. Ou seja, a identidade deste homem, conseguimos delinear alguns parâmetros para nós, né? Ele é está fora da Palestina, mas
como o judaísmo não é uma questão só territorial, né, ser judeu, ela é um vínculo religioso e ele mantém-se isso muito forte, haja vista a circuncisão ao 8º dia, e não bastasse, ele depois manteve este zelo, certamente incitado, incentivado pela família, a ponto de sair de Tarso e ir para Jerusalém, digamos, foi fazer faculdade lá, né? Os estudos lá. Então, esse é o perfil deste homem que encontramos antes da conversão, né? Um homem zeloso e buscador, né? Ou seja, não se contentou com o que conseguiria em Tarso, né? Ele está lá se desafiando a aprender mais, buscando mais, talvez buscando aquela plenitude, né? Aquilo tudo que talvez disseram a ele, olha, um dia, se você buscar, vai encontrar. Mas continua buscando, né? Está ali aos pés de Gamaliel. Doutor Jefferson, vamos já ver aqui, porque creio que tem elementos aqui interessantes para a psicanálise. É interessante notar, quando o senhor diz que não era apenas um ser religioso. Para a psicanálise, a gente pode ter um entendimento de que havia aí uma psique que não admitia erro, justamente por internalizar essas leis que lhe foram outorgadas e ensinadas, que já nos mapeia e já nos indica um superego rígido, implacável, muito forte. Então, já nos apresenta um Saulo rígido. E o que a gente pode entender da rigidez? O que a rigidez ela pode dizer para nós, né, seres humanos? O que pode indicar uma pessoa rígida? A pessoa rígida, Dom Otávio, para a psicanálise, ela não suporta a angústia da mudança. Então, é aquela pessoa que não gosta de mudar o móvel de casa. Não, a minha estante ela tem que ficar aqui. De repente, ela sai para viajar. Quando volta, o filho... eu vou fazer uma surpresa. Mudei a estante de lugar. Cria uma dor. Cria uma dor, mas ela tinha que estar ali, eu não consigo. Eu passo por ali, cadê a minha televisão, cadê a minha estante? Por quê? Não consegue atravessar a angústia do conflito interno da mudança. Então, a rigidez, ela antecede uma certa angústia da mudança. São pessoas implacáveis e rígidas que não suportam a mudança. E no caso de Saulo, né, vamos focalizar esse homem aqui. Sim. Isso diz respeito a valores que ele recebe, digamos, dos seus antepassados, como vimos no texto dos Atos dos Apóstolos, ele fala que eu recebi dos meus pais e eu mantive de maneira zelosa, né? Então, ele retém que é um legado, penso que ele tem que... Nós diríamos uma tradição, né? Então, Paulo, por definição, é esse homem que recebeu uma tradição e, daquele jeito que ele recebeu, e como ele está aos pés de Gamaliel se definindo como um fariseu, então, essa tradição oral, de observância, de tudo que está escrito. Doutor Jefferson, eu queria... O que você me tem a me dizer entre essa pessoa rígida e aquelas características boas que na espiritualidade nós chamamos de coerência, de fidelidade, de ser o homem de palavra? Onde é que a gente separa alho de bugalho aqui? Vamos usar um termo que eu sempre uso, que eu gosto muito, né? Pascalizar. Né? Onde é feita essa passagem da rigidez para o coerente? É nesse sentido que você está dizendo? Perfeito. Bom... geralmente, a pessoa rígida, ela está obedecendo um preceito. Então, no caso de Gamaliel, que era esse grande mestre, Saulo aprendeu as leis com Gamaliel e se sentiu ali quase um guardião dessas leis. Então, ele estava, de certa forma, replicando o que lhe foi outorgado. Ele estava replicando o que foi passado para ele como um legado, como o senhor disse. Então, a rigidez, ela está mais no desejo do outro do que num algo subjetivo, ou seja, é a partir de quem eu sou, é a partir do que eu penso. A coerência, o equilíbrio, a bondade, digamos assim, já coaduna mais com a subjetividade, ou seja, eu não estou mais operando no desejo do outro, eu me encontro a partir da minha essência e, como essência, eu me reconheço assim e vou caminhar assim. Então, a coerência diz mais de um ser autônomo, que não depende do outro para fazer ou executar alguma coisa. Eu já ouvi... sobre Gamaliel, voltamos só um pouquinho, porque nós vamos encontrar, um pouco antes na narrativa dos Atos, no capítulo 5, fala de um Gamaliel que é um homem ponderado, né? Que quando estão perseguindo os cristãos, ele fala, olha,
vamos ver, se for uma obra de Deus, esse trem vai subsistir. Então, se nota que era um homem sensato. Então, se Paulo esteve ali, a sensatez ele tinha, né? Não quer dizer que não tivesse esta observância. Isso. Mas tem dois conceitos na espiritualidade, doutor Jefferson, que nós trazemos, que é a perseverança, ou seja, a manutenção, que eu penso a perseverança, embora ela é tida como algo positivo, ela pode estar na linha, ela pode ser mantida no campo da rigidez. A fidelidade, eu gosto desse conceito, ele parece ter um cheiro de evangelho. A fidelidade, ela indica esta mobilidade quase para manter a coerência, né? Para manter a fidelidade, ela é relacional, é a uma pessoa, enquanto que a perseverança parece que é nível de ideias, de conceitos, né? E a fidelidade, ela pressupõe liberdade. Ok. É na liberdade que eu me mostro fiel, porque eu entendi qual é o meu alvo, eu sei onde eu quero colocar a minha confiança, né? Então, essa fidelidade que o senhor diz, numa lente psicanalítica, ela pressupõe a liberdade. A liberdade de fazer aquilo que é melhor para mim, liberdade de fazer aquilo que faz sentido para a minha vida. Então, o Saulo que nós encontramos aqui, ele estaria mais na linha desse homem rígido mesmo, do zeloso, exatamente. desse que é negativo. É negativo porque imagina como ele olha os outros, né? Isso, e dicotômico também, porque ele estava na dúvida entre o querer e o fazer. Ok, eu aprendi, internalizei essa lei, mas é correto, é certo, ora é, ora não é, que já instaura uma certa dúvida, uma certa crise. Quando o senhor fala de zelo, né, o senhor falou de zelo 2 vezes e me chamou a atenção, esse zelo em perseguir os cristãos, esse zelo em observar essa lei, tem um quê aí de excesso. E o excesso nunca é bom, porque ele tampona uma falta. Tá bem, então vamos ficar com por hora com essa foto, né? É este homem, digamos, com essa psique, na tua perspectiva, eu diria, recebeu uma tradição da sua espiritualidade, mas este homem terá que fazer um caminho, grandes travessias, né, doutor Jefferson? Sim. Então não saia daí, já voltamos com o nosso Saulo, que agora vai fazer a sua passagem para Paulo. Olá, estamos de volta com Cruz de Divã e hoje estamos com o Paulo de Tarso. No primeiro bloco nós vimos este Saulo, né? Este homem aos pés de Gamaliel, de uma família religiosa, circuncidado ao 8º dia, um hebreu, um judeu, escolhe ser fariseu, porque essa é uma escolha que se faz. E esse personagem, Dr. Jefferson, ele estando ali aos pés de Gamaliel, o nosso Saulo, ele tem uns encontros, porque é um período ali, Jesus morreu e ressuscitou, mas é uma notícia que se Saulo teve, não o tocou muito do que nós sabemos, né? Eventualmente seus conflitos estão ali. Fato é que nós encontramos uma cena que Estevão, um dos discípulos de Jesus, é um dos 7 diáconos, a coerência de Estevão, né? A postura de Estevão, o que ele fala, a pregação, a coragem dele, leva a que ele seja apedrejado. E o nosso texto, justamente no capítulo 8, no versículo 1, diz assim: e Saulo estava lá consentindo na execução de Estevão. Ou seja, Saulo participa da morte, né? do martírio deste grande homem de Estevão, que é, digamos assim, esse cara que tudo nele parece que amarra ele com Jesus. Então, o jeito de morte, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, são as mesmas palavras de Jesus. Então, esse homem muito parecido com Jesus faz com que Paulo, digamos, o nosso Saulo ainda, de alguma maneira, ao matá-lo, Saulo quer quase que matar de novo esse Jesus, que não sei, a sensação da leitura do conjunto de Paulo é que aquilo que nós vamos ler no capítulo 9, essa conversão, estão acontecendo os movimentos ali dentro deste homem, que são de natureza espiritual, nós diríamos, é um processo de incômodo com uma verdade grande, com um bem grande, com um amor grande, que vamos chamar de conversão. Mas e do ponto de vista da psicanálise, o que pode estar acontecendo
dentro desse homem rígido que encontra agora um outro horizonte para falar da vida, que é a proposta de Jesus. É interessante, Dom Otácio, sobre o que o senhor está dizendo, esse homem rígido que se vê diante de um homem livre, né? Então, os olhos de Paulo foram marcados pela paz de Estevão. É quase que, de um ponto de vista da psicanálise, Estevão, no lugar, né, de inimigo externo, acabou incomodando um conflito interno de Paulo, porque, do ponto de vista da psicanálise, ele começou a se ver ali perturbado pela tradição das leis e por esse novo dessas pessoas como Estevão, que se propunham até morrer em nome de Cristo. Então, ali se instaura, do ponto de vista da psicanálise, uma certa crise de identidade em Paulo. Por que tamanha fidelidade? Que tamanho amor, que tamanha paz é essa diante da própria morte? Então, a paz do olhar de Estevão pode ter denotado para que era um inimigo externo para Paulo, pode trazer aí, elucidar um conflito interno de Paulo que começou a ser instaurado. Esse elemento ele vai ser importante nos escritos de Paulo, Dr. Jefferson, que é o fato de que a lei buscada nessa Torá e a observância dela, e o que se esperaria então é, uma vez executado, a paz da comunhão com Deus. E Paulo não sente, né? Os escritos dele indicam que não consegue. Inclusive, nós temos um texto clássico com a outra figura, que é Pedro, que no capítulo 15 do livro dos Atos, ele diz assim: nem nós, nem nossos pais conseguimos, basicamente parafraseando, observar tudo isso, referindo-se à lei, né? Ou seja, não conseguimos chegar à perfeição, né, para ter esta paz. E esse incômodo de Paulo, de não encontrar esta paz, em outro momento ele dirá que esta paz, este repouso, se pode dizer, ele vai encontrar pela confiança que a cruz de Cristo que o redime e que agora ele vai ter que administrar eventualmente até o espinho na carne que ele tem, algum nível de fragilidade. Mas gostaria de trazer um outro personagem no nosso horizonte, que é Agostinho de Hipona, muitos séculos depois, né? Uns 4 séculos depois, já no século V, que indica esse homem buscador, né? que nós encontramos em Saulo, né? Esse homem que busca a verdade, que quer uma plenitude, mas que o coração, Agostinho vai usar essa expressão, esse cor inquietum, o coração inquieto, até que repouse em alguma coisa que vá além dessa identificação com um código que, ao obedecê-lo, lhe desse essa paz. Ele vê que estamos mais, repetindo as palavras usadas, mais do que a perseverança na fidelidade da relação com alguém, é que essa paz virá. Esse drama também, doutor Jefferson, que é do buscador, mas que parece insistir num caminho onde não encontra, né? Não encontra essa satisfação. E como fazer essa passagem? Porque não é tranquilo, porque ele dedicou muito tempo da sua vida a isso, né? Sim. Se desautorizar daquilo que eu fiz a vida toda, não é um caminho fácil, porque, de alguma maneira, é o que nós chamamos conversão, essa mudança de mentalidade. A tendência nossa é continuar justificando, né? É dizendo, não, lá não está certo, lá não pode, tem que estar aqui, porque não digo explicitamente, mas basicamente quero dizer, gastei minha vida aqui, tem que estar aqui essa verdade. Sim, né? Sim. É interessante, Dom Otácio, que o senhor falando sobre isso, narrando sobre isso, me vem um impulso interno que o habitava. Esse impulso interno que o habitava está muito ligado com o que a gente chama de formação reativa, que é o ódio como defesa. Então, é uma atitude excessiva, no caso, essa perseguição, né? Por exemplo, essa fidelidade à lei, aos costumes, mas que, na verdade, vem elucidar algo oposto que o habita, que é o que a gente também, fazendo um desdobramento aqui, é o que a gente chama de ambivalência. Aquilo que eu odeio demais é porque eu já amei demais ou porque eu amo demais e não aceito. Então, amor e ódio, nessa ambivalência, então esse ódio, essa perseguição de Paulo já denotava um amor nascendo dentro dele, diante do que o despertava.
Eu penso, nós falávamos de Estevão como este homem livre, né? Ou coisa que enche a alma quando a gente vê uma pessoa livre. Não deve ter sido diferente para Saulo, né? Ver aquela liberdade e falar, que trem é esse que esse cara confia e que ele se assegura tanto e que lhe dá esse olhar tão sereno diante do momento que nós, tudo com as pedras na mão, né? Isso, exato. E talvez, nesse momento específico da morte de Estevão, do ponto de vista da psicanálise, numa lente psicanalítica, ele talvez, para não aceitar essa liberdade de Estevão, ele se tornou ainda mais rígido, mais matador, para sustentar a sua figura farisaica. Okay. Porque a morte de Estevão ali, de certa forma, foi um silêncio para aquilo que talvez já coadunava no seu interior. E nós vamos ver na sequência, Dr. Jefferson, que ele se torna, ele mesmo dirá de si 3 vezes, inscrito na carta aos Filipenses, capítulo 3, carta aos Gálatas e na carta aos Coríntios, perseguidor dos cristãos. Ou seja, e esse termo perseguidor, ele é um termo, ou seja, onde tiver um, eu vou lá. Inclusive, o contexto da conversão dele é que ele teria pedido cartas aos maiorais, né, do Sinédrio, para sair de Jerusalém e atravessar a Palestina toda e a Damasco, né? Então, nós notamos que é uma raiva que excede, né? É uma coisa que diríamos assim, esse cara está fora de si, né? E imaginando o olhar de Paulo com Estevão, Dom Otávio, talvez ali naquela paz que Estevão transmitiu para Paulo ao olhá-lo, claro, num cenário de possibilidades, que é o que a gente traz aqui, pelos elementos que a gente tem, por que talvez não pensar que Paulo tinha ciência que estava matando um justo? Uau! Não é? Porque ali não houve recusa, não houve afronta, houve entrega, houve disposição. Então, naquele momento, ali, diante da justiça, do homem justo que era Estevão, algo começou a mudar dentro de Paulo. De fato, a narrativa começa... Nós estamos no capítulo 8 dos Atos, no capítulo 9 já é a queda de Paulo, se pode dizer. É o momento que Jesus pergunta, Saulo, Saulo, né? Esse Saul, Saul, né? Que é o nome do membro nobre da mesma tribo de Paulo, de Benjamim. Por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues, né? E esse encontro dele com Cristo, nós vamos ver depois sobre essa coisa da conversão, mas essa perseguição dele, o Dr. Jefferson, para a gente na espiritualidade assim indica, o que ele vai falar na carta aos Romanos, tem um zelo ali, mas ele vai na carta aos Romanos, no capítulo 10, ele fala, mas é um zelo não esclarecido. Né? Ou seja, tem uma coerência, mas você falou essa coisa, dá a pensar, né? Porque talvez alguma coisa começou a rachar por dentro. Alguma coisa, esse ódio desmedido, quer dizer, todo excesso não é bom. Então tem um excesso de ódio aí, de perseguição dos cristãos aí. Isso talvez já comece a elucidar algo que está rachando por dentro. Ou seja, há uma coerência, há uma verdade. Inclusive, como é que ele pode ter encontrado isso fora do caminho farisaico? Como é que ele pode ter encontrado esta paz fora da observância da Torá? Ele não esteve aos pés de Gamaliel, veja, ele não fez esse caminho, né? Da onde vem isso? Eu não posso admitir, onde é que tem essa fonte? Sim. Esse Messias crucificado, mas esse aí foi pendurado no madeiro, então a própria Torá diz que quem foi pendurado no madeiro é um maldito, né? Ou seja, Paulo tinha narrativas da tradição, da Escritura, as evidências do seu momento, de quem era sábio, de que lado estavam os fariseus, estavam do outro lado. Então ele tinha, ou seja, para encontrar a verdade ali, penso, doutor Saulo, doutor Jefferson, ele deveria fazer quase ir contra a corrente. Haviam muitos fatores externos, né, do seu conhecimento, da história feita, do zelo. Ou seja, aqui para se converter, digamos, teria que ser um fator, de fato, extraordinário, uma coisa do céu mesmo. Do céu mesmo, né, Dom Tássio? E é interessante que esse ódio desmedido, né, a psicanálise ela vem nos ensinar que aquilo que eu corro atrás do lado de fora é que eu estou tentando escapar do lado de dentro.
Então, esse algo misterioso que o senhor disse, esse algo divino, né, que vai chegar já no próximo capítulo, que é esse toque, né, esse chamado, essa intervenção com essa pergunta, já traz uma rachadura interna, onde a gente pode fazer uma leitura de que Paulo não perseguia somente os cristãos, mas começou a perseguir dentro de si uma fé que talvez começava a nascer. Ok. E essa figura de Estevão, de fato, é apaixonante, né? Sim, sim. Porque ali nós temos o homem fiel, e tanto é que ele até olhando para o céu, eu imagino no lugar de Saulo também ia dar uma raiva, da onde esse cara... Que paz é essa, né? Que paz é essa, é isso, é aquela tranquilidade, né? Tá bem, então nós ficamos aqui ainda com o nosso Saulo, mas que já está com a alma rachada, ou seja, já tem umas fissuras ali para que entre algo extraordinário e possa produzir frutos. Não saia daí, já voltamos com Cruz e Divã. De volta com Cruz e Divã, e hoje estamos com Paulo, na perspectiva da espiritualidade, comigo, e Dr. Jefferson está levando ele aqui para o divã. Esse personagem, Dr. Jefferson, até agora, Saulo, tem um momento que, narrado nos Atos dos Apóstolos, capítulo 9, nós chamamos a sua conversão, alguns exegetas que preferem falar de um chamado, né? Seria mais um chamado, mas eu penso que, baseado no que nós conversamos aqui, podemos falar propriamente de conversão, porque há uma mudança ali, digamos, quase que o Deus que Saulo tinha na sua cabeça, ele vai ter que dar uma boa espanada nele para parecer-se com a face de Jesus de Nazaré, né? Então, no caminho de Damasco, esse homem está indo lá, como nós dizíamos, com esta raiva exacerbada dos cristãos para persegui-los, e nesse caminho, então, ele se encontra e Jesus fala: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ali tem a queda, né? O texto não fala de um cavalo, mas pressupõe-se, né? Estivesse ali a caminho, e segue depois, ele fica cego e entra uma figura que é Ananias, de intervenção, né? Para batizá-lo, que depois vão cair essas escamas. Mas ficando nesse quadro aqui da conversão, eu me recordo de ter lido um livro que me marcou, ainda quando estudava filosofia, que era Os Grandes Convertidos do Século XX, falava de vários personagens, né? E o fenômeno da conversão, ele é um fenômeno, de regra, tem um elemento, quase que uma luz do céu, como aqui, de fato, aparece Jesus, né? Um elemento que parece que os seres humanos, com os seus elementos interiores, de reprogramar-se, de ajuste, parece não dar conta. Tem sempre uma narrativa que Agostinho, né? Toma e lê, né? Seja essa voz que aparece, não só a angústia da história. E outro livro citando, mais na área da psicologia social, que é do Elliot Erikson, que é O Animal Social, ele fala como nós temos a tendência de manter nossas ideias, até para essa, né, de sustentá-las, porque ao não admiti-las mais, não autorizá-las e pensar que outras são verdadeiras, eu tenho que revisitar um passado todo oferecido, né, como no altar dessas ideias, e eu não quero reconhecer que eu tive uma vida pouco nobre, né? E nós vemos, por vezes, pessoas no nosso tempo que muda de cá para lá, mas, por vezes, tem interesses e nem sempre, como nós olhamos em Paulo, Paulo fala, teve um ganho no nível espiritual, né? Como ele dirá na carta aos Filipenses, o conhecimento de Cristo me fez reconhecer que tudo era perda, né? Tudo era lixo, escúbala, né? Tudo era dejeto diante desse elemento. Mas, concretamente, na vida de Paulo, vamos já chamá-lo assim, é perseguição, é sofrimento, de um lado e de outro. Os judeus não o querem, porque quem é esse cara que agora é cristão? Os cristãos com desconfiança, esse cara estava nos perseguindo. Até os pagãos, né? Também tem um olhar assim, pensemos ele lá falando sobre a ressurreição. Sim. Ou seja, ninguém o sente como seu, mas ele, pela relação com uma pessoa, isso que aconteceu no caminho de Damasco, se torna, nós vamos chamar aqui, realmente um homem novo, né? Um novo homem.
Como é que, o que a psicologia ou a psicanálise tem a dizer desse elemento que nós chamamos de conversão, né? De metanoia, isso que na espiritualidade é uma coisa que nós somos chamados a... O dinamismo da vida deve ser esse, né? De ajuste, no nosso caso, um ajuste evangélico, porque a nossa meta é Jesus. Gostaria de te escutar, não só eu, mas certamente quem está nos acompanhando, o que a psicanálise tem a dizer deste fenômeno acontecido, deste Saulo para nascer este Paulo? É interessante, Dom Otácio, que a neurociências vem trazer o quesito da plasticidade neural, que é a capacidade que o ser humano, que nós seres humanos temos, a partir de um reconhecimento, de ressignificar. Só que eu só consigo ressignificar quando eu reconheço. E a psicanálise, com a psicologia, já vem trazer a questão do deslocamento do desejo. É interessante que, por vezes, ao receber um paciente na clínica, o paciente chega com as suas queixas, com as suas demandas. Muitas das vezes a demanda inicial não é de fato que tem que ser ali mexido, trabalhado, cunhado, né? Nós conseguimos, de certa forma, juntamente com o paciente, fazer com que ele consiga enxergar que, de fato, a sua vida ela pode mudar, ela vai mudar, quando ele consegue colocar o seu desejo em movimento. Que muitas das vezes o seu desejo não está em movimento. Ele deseja o que o outro quer. Quando ele entende que o que o outro quer é uma demanda do outro, mas que ele pode demandar de si a partir da sua mais intrínseca essência, ele consegue colocar o seu desejo em movimento, independente do que vão pensar ou dizer, aí sim a sua vida começa a ter sentido. Então, a gente pode entender e dizer de um deslocamento de desejo, que é o que nós cristãos, o cristianismo traz como conversão. Então, esse Paulo estava ali dentro daquele Saulo? Sim, a todo momento. Olha só, interessante porque nós vamos encontrar nos escritos de Paulo, nas cartas dele, que ele fala que a lei, ela nos diz o que fazer, mas ela não nos dá a graça de fazer aquilo que ela nos manda. E ele fala dessa sua tensão que ele vivia, no capítulo 7 da carta aos Romanos, né? Não faço o bem que quero, mas faço o mal que não quero, né? Então, ele fala dessa tensão que ele tem, mas o que nós notamos aqui é que tem uma genuidade, você falando agora, que naquele homem que perseguia, naquele homem que talvez matava Estevão, né? Sim. Que tinha um buscador ali, né? Tinha um desejo. Isso, né? Tinha um desejo que ainda não estava claro. E aí, nesse caminho de Damasco, que o senhor narrou para a gente, quando há essa intervenção, né? Por que me persegues? Isso vem fazer com que ele comece a se haver com essa obsessividade dessa perseguição e já, quando há a queda, essa queda simboliza para a psicanálise essa queda da onipotência. Essa onipotência que ele achava que tinha e não tinha, não é? A questão da visão, por exemplo, né? da perda da visão. E é interessante, Dom Otácio, isso até como um alerta para todos nós. A psicanálise ela vem dizer o seguinte: quando nós temos um sintoma físico que não tem causa orgânica aparente, ou seja, eu tenho um sintoma físico, uma dor no ombro, uma dor no ciático, eu não estou conseguindo enxergar direito, eu perdi a fala, amanheci sem conseguir falar, e não tem nenhuma causa orgânica, é algo da minha psique, é o meu psiquismo que não está simbolizado. E essa simbolização ela vai se dar na análise, através de uma conversa, através desse ato analítico. Então, é muito interessante que talvez Saulo perdeu a visão por não conseguir enxergar aquilo que o seu interior já enxergava, que era o Cristo, o messiânico, a mensagem do Evangelho. Então, a perda da visão para a psicanálise, num simbolismo, obviamente, aqui dizendo, numa lente psicanalítica, diz para nós disso. Ele perdeu a visão por não conseguir enxergar aquilo que ele, de fato, já enxergava interiormente, que era o Cristo. E o que acontece, né, que Ananias o batiza e essas escamas caem, né, e ele começa a ver, tem um processo ali de um tempo que ele fica essa cegueira, né? Sim. É quase aquele momento que agora ele não pode olhar para fora, é só para olhar
para dentro. Para dentro. E essas escamas a gente pode entender do ponto de vista da psicanálise como resistências, porque não foi de uma hora para outra, não foi no passe de mágica. Então havia ali algumas resistências que são essas camadas que foram caindo aos poucos, ao passo que ele conseguia enxergar o que estava dentro dele. Eu acredito muito assim, Dr. Jefferson, que Deus, a providência, nos dá pessoas, elementos, circunstâncias para que nós também façamos esses caminhos, sabe? Sim. Eu acredito, e para mim é uma verdade pessoalmente, Sim. E são pequenos sinais, são pessoas, circunstâncias que a gente encontra, fatos acontecidos na vida e que estão ali, como no caso de Saulo, está a dizer, Saulo, por que você está me perseguindo? Essa voz pode dizer, por que você está agindo desse jeito, né? Sim, Porque sim. continua, insiste assim, está vendo que está te fazendo mal, você está doente, né? Seja, você está querendo uma coisa, uma liberdade, no caso de Paulo, você está querendo uma liberdade, você está vendo que até agora você não conseguiu, você matou um inocente, né? Mas no caso do elemento, o toque aqui é um Messias crucificado, que está ali a vida, né, para Paulo, este encontro, realmente ele teve que, digamos, de destravar alguma coisa, ou seja, a vida ia pela observância da Torá, um elemento fixo, né? Para agora a relação com uma pessoa. Isso, o que Lacan vem de falar sobre o encontro com o real, o realismo de Lacan, quer dizer, existia uma identidade até então estruturada e quando Paulo encontra com o real, com Cristo, há uma desestruturação dessa identidade para a sua verdadeira identidade, é o encontro com o real. Tem um texto precioso no documento do Papa Bento XVI, que ele fala que no início do ser cristão não está uma grande ideia ou uma decisão ética, mas um encontro com uma pessoa que muda os horizontes da vida. Penso que esse é um quadro que a gente pode até terminar esse nosso, né? Sim. Paulo encontrou uma pessoa que mudou os horizontes da sua vida, né? Então não saia daí, nós já voltamos com Cruz e Divã, com esse nosso personagem, que certamente nós precisaremos de mais um programa para visitar toda a sua vida. De volta com Cruz e Divã, e hoje estamos com Paulo, esse personagem extraordinário, cuja memória fez dar nome até uma cidade, né? São Paulo e muitas outras cidades por aí para dizer como esse homem foi importante. E nesse quadro, Dr. Jefferson, eu gostaria de nós focalizarmos dois elementos. Um é o batismo dele e o outro depois esse homem, esse missionário que Jesus tinha já chamado para ser esse mestre das nações e que realmente parece que tinha uma mola compressora que uma vez que soltou, já não para mais. No batismo dele, nós temos ali Ananias, né? Inclusive Ananias, quando Jesus fala, Ananias, vai lá batizar, vai lá, né? Na rua da direita, indica tudo. Ananias fica reticente, fala, mas, Senhor, você tem certeza mesmo? Você tem certeza que é esse o cara que você quer mesmo? Porque ele está nos perseguindo, né? E, de fato, também pensemos a dificuldade de lidar com pessoas que fazem esse caminho, né, de liberdade. É até bom, às vezes em casa, talvez você que faça um caminho de conversão verdadeira, não queira que logo te compreendam, né? Logo, olha que bom que você está aqui. Pode ser que o teu caminho para a vida plena possa incomodar outros que não querem vida michuruca, né? Vida mais ou menos, né? Foi a resistência de Ananias. Mas Ananias é um homem de Deus, né? E ele confia na palavra de Jesus. E nós temos ali, então, o batismo dele, né? O batismo, quando nós dissemos as escamas caem. E, na sequência, nosso texto diz que Paulo já começa a evangelizar. Dali ele já vai para a Arábia, né? Damasco é a capital ali, né? Mas ele já fica um tempo. Na carta aos Gálatas, ele vai dizer que ele não foi logo depois da conversão estar em Jerusalém, só 3 anos depois. Então, nesses 3 anos, nós vemos um homem que está pregando. E quando ele chega na narrativa dos Atos em Jerusalém, diz que incomodava um pouquinho a comunidade cristã, porque ele estava sempre debatendo com os fariseus, com os judeus, né?
é um cara que parece agora descolou o paladar da pregação, né? E ele está encantado com uma experiência feita. É típico de convertido, né? Sim. Os convertidos são assim, meio falastrões, mas é porque não contém no coração, né? Isso. Tem a gente, eu quando eu faço uma experiência também com Deus, de um retiro e tal, eu não me aguento, né? Eu, sobretudo os amigos, quero logo contar. Transbordar. Né? E esse Paulo, obviamente isso causa algum dissabor para a comunidade cristã, porque ele estava realmente em paz, né? Tanto é que a narrativa diz que eles embarcam Paulo depois para Tarso, né? Nós veremos depois como ele vai parar depois em Antioquia, buscado por Barnabé, mas eles embarcam ele para Tarso e certamente ele vai continuar pregando para aquelas bandas. Mas gostaria que ficássemos nesses dois quadros, né? Esse momento do batismo dele e, como nós dizíamos, é quase que uma mola que soltou e esse homem agora, um pregador daquilo que ele perseguia, agora ele é um anunciador, né? De que o Messias crucificado é, de fato, o Messias, é aquele que Deus enviaria, é o Filho de Deus, né? É o Salvador, né? Que é Jesus, né? Que está ressuscitado. Tanto é que uma dessas cenas, né? Que tem um maioral lá, vai dizer, olha, o problema de Paulo é que ele afirma que está vivo aquele Jesus que matamos, né? Ou seja, ele diz que está vivo. Então, este é esse pregador do Jesus vivo. É interessante notar que a morte que estava tão presente no caminho de Paulo, agora, de uma forma simbólica, ela volta na sua vida através do batismo. Então, o batismo é esse rito de passagem que pode simbolizar aí essa morte simbólica de Paulo, trazendo uma subjetivação de uma vida, de uma nova psique. Mas não é de qualquer nova psique, não. É de uma nova psique em Cristo. Então, esse rito de passagem, esse batismo, simboliza essa morte desse homem velho e esse nascimento desse novo homem que nasce com uma psique nova em Cristo, um novo pensamento. É assim que Paulo lê o batismo, de fato, na carta aos mesmo? Romanos, capítulo Olha. 6. Mergulhados com Cristo, nós somos sepultados com Ele, para que, assim como Ele ressuscitou, nós vivamos uma vida nova. Sugestivo você falando, por que ele não refere-se a si, não mais como Saulo? Se eventualmente fosse o nome que ele tinha ao lado de Paulo, o fato é que ele sente que alguma coisa dele ficou sepultado ali. Exatamente. Simbolicamente, morreu, não é? E é interessante que aí todo esse fanatismo que ele tinha em perseguir os cristãos, agora, numa nova fase, num novo momento dessa conversão, dessa mudança, ele anuncia, é o que podemos fazer aí uma analogia com o que Freud traz na psicanálise, que é a cura pela fala. Então, ele, através do seu anúncio, através da pregação, aquele fanatismo recalcado, ele volta de uma forma ressignificada para anunciar a boa nova às pessoas que estavam ali nas cidades, por onde ele passava. Eu tenho uma experiência assim, Dr. Jefferson, quando eu prego o Evangelho, ele me liberta também. Não é só o fato de preparação, né, da homilia, quando eu faço, mas na pregação, pensemos, né, nós estamos nesse tempo agora, aí, né, recentemente celebramos o Natal, estamos começando um novo ano, mas quando eu pregava sobre esse Jesus que nasceu, né? Esse pequenino, aquilo me toca muito, porque ao pregar aquilo me faz crer nesta sementinha de mostarda, nesse pequenino. Me veio até, tem uma cena do filme O Senhor dos Anéis, né? E que fala, tem uma personagem lá que pergunta a Gandalf, por que o pequeno, referindo-se aos hobbits, né? Por que eles que iam levar o anel, né? Quem está nos seguindo, se quiser, depois vai ter que assistir esse Senhor dos Anéis, né? Mas por que o pequeno? Então, é só para dizer, a pregação, ao pregar para os outros, eu sinto, não só porque os meus ouvidos são os mais próximos, mas tem um impacto. Eu pensando agora em Paulo, não deve ter sido diferente, porque ele tinha que elaborar no convencimento dos fariseus, no convencimento dos outros, elaborar coisas suas, né? Sim, e é interessante, Dr. Otácio, que aí nós podemos pensar em reparação social,
né? Quando o senhor fala da sua experiência, é algo que transborda para nós, que o escutamos nas homilias, nas pregações, através da experiência que perpassa pelo Senhor. E, com relação a Paulo, é um homem que sai de um superego legalista para um eu formado e orientado pela graça. Então, imagina, ele é um homem que prega orientado pela graça. Não lhe falta mais nada. É um homem extraordinário, realmente. É claro que ele não vai estar tudo resolvido, né? Nós vamos ver perseguições. Seja as que ele terá, e também tem umas durezas que nós vamos encontrar ele no próximo programa, né? Se Deus quiser, nós vamos ter um próximo programa sobre Paulo, com a dureza com o João Marcos, né? Que numa dessas missões ele retorna. Então vamos ver esse homem que se queixa de ter um espinho na carne. É para dizer também, eu e você, que a gente faz um caminho, né? A gente não nasce pronto, e o processo, né? Como vejo os grandes homens da Bíblia, Abraão, né? Deus chama ele, mas faz um caminho até a entrega do filho no Monte Moriá ali, disposto a essa obediência total. Tem um caminho a ser feito, como o nosso personagem, né? Então, a gente aceitar também ser não condescendente, mas temos uma paciência de que há um peso, né? Há esse peso que nós chamamos da carne, né? Que a graça precisa de tiquinho a tiquinho ir movimentando, né? Doutor Otávio, é tão interessante esse alerta que o senhor está dando, e até formativo, né, para todos nós, para não incorrermos, como o senhor citou, sobre recém-convertidos. Sobretudo, a gente percebe hoje na igreja um movimento de muitos jovens voltando para a igreja, participando na igreja. Então, às vezes já chega em casa, já quer que a família toda se converta. É interessante não descartarmos a nossa humanidade. Nós buscamos o divino, nós como cristãos, mas é preciso entender que somos humanos, e a nossa humanidade, ela também carrega ali um quê de impossibilidades. Então, é preciso também, obviamente, mirar o alvo, buscamos o Cristo, mas não descartar a nossa humanidade, porque Paulo que disse, de tão fraco que sou forte. Perfeito. Então, é preciso considerar isso, porque senão vamos divinizar a nossa busca, a nossa caminhada, e talvez, até num quê de fantasia, deixamos a nossa humanidade de lado. E o cristianismo ele é a religião da encarnação. Né? Então, esse elemento da carne ele deve ser valorizado. E eu entendo, o cristianismo ele é a religião também, digamos, do devagar, do tiquinho a tiquinho. Tijolinho a tijolinho. Tijolinho a tijolinho. Nós até poderíamos usar aquela expressão, né, do vaso que é modelado, né? Sim. É do artesanal, né? Não dá para fazer em série. Essa observação que você fazia, né? Então, os nossos jovens, sobre si, né? Também sobre as pessoas que estão em torno a nós. Sim. Isso, saber que estamos fazendo um caminho e ser respeitador do ritmo dos outros, que cada um tem o seu ritmo. O que eu não vou, obviamente, que nós temos insistido aqui, tem uma responsabilidade pessoal de síntese que eu preciso fazer diante do que eu conheço, que é minha, né? Sim. Não posso ir dizer, mas o papai, mas a mamãe, mas o meu padre na comunidade. Toca você. Isso, né? E você? Né? Toca você. Qual a sua responsabilidade na sua queixa? Isso aí. E o nosso personagem, hoje nós estamos encontrando ele, doutor Jefferson. Vamos concluindo já esse quarto bloco, nós teremos mais 4 sobre ele. O que você teria a nos dizer como uma palavra conclusiva do processo até aqui? Olha, a gente aprende com Paulo, Dom Otácio, ele transformou a culpa em anúncio. Então, não ficarmos fixados na queda, porque ela vai acontecer porque somos humanos, mas levantarmos e recomeçar. Eu acho que a palavra de ordem seria o recomeço. Todos nós podemos recomeçar, porque se eu recomeço, eu sempre estou no caminho. Agora, se diante de uma queda eu estaciono ali e não me levanto, aí eu vou estar fadado à desistência, ao fracasso. Então, recomeçar seria uma palavra para que pudéssemos pensar e colocarmos em prática nesse início desse ano. Ok. Gosto muito de uma coisa que aprendi e penso que Paulo propõe para a gente, é não abaixar a meta. Isso, a meta é alta, Sim. Mas também não ser oprimido por um ideal que eu ainda não cheguei. Né? Não ser deixar ele... não estou lá, não é 8 ou 80. Vamos a caminho, né? Vamos para a meta que é Cristo. Sim. Também agradecemos a sua companhia
E nós voltaremos, certamente. Paulo merece pelo menos mais um programa. E nós estaremos aqui. Doutor Jefferson, obrigado aí pela companhia. Também agradeço, Dom Otávio, para esse ano que se inicia, sigamos juntos, rumo ao alvo. Isso aí, que Paulo inspire-nos a viver como novas criaturas, porque quem está em Cristo Jesus é nova criatura. Fique com Deus. Até domingo que vem, se Deus quiser.